Iniciando então a minha apresentação, para entender aqui o escopo desse trabalho, é preciso primeiro ter algum conhecimento sobre as artrites e artroses. São uma classe de doenças degenerativas que provocam como sintomas dores intensas e uma progressiva perda de movimento nas articulações. Para essas doenças, evitar casos mais graves depende principalmente de tratar e, portanto, identificá-las nos seus estágios iniciais. O problema é que os métodos tradicionais de diagnóstico ou são invasivos, como é o caso da extração de líquido sinovial, ou não apresentam a eficácia desejada, como é o caso da radiografia. Então, nesse contexto, tem ganhado destaque os e-testes, que são vestimentas integradas a sistemas eletrônicos capazes de obter dados biológicos do paciente. E um tipo de material que se torna interessante nesse contexto é o piezoeletreto, um tipo de material que, quando é pressionado ou articulado, sofre uma redistribuição de suas cargas internas, o que provoca uma série de efeitos elétricos, entre os quais está a alteração do seu valor de capacitância. Então isso me traz o objetivo desse trabalho, que é, usando o piezoeletreto, desenvolver um acessório vestível que permita o diagnóstico de artrites e artroses de forma não invasiva, oferecendo uma alternativa viável aos métodos de diagnóstico tradicionais. A ideia é que as propriedades do piezoeletreto permitam monitorar o ângulo de articulação dos pacientes afetados por essas doenças, o que, portanto, permita acompanhar a evolução na perda de movimentos articulares, o que, com uma posterior análise médica, permite realizar um diagnóstico confiável. A questão, então, se torna como adquirir esses sinais de capacitância, e uma das formas de fazer isso é implementando um circuito oscilador, já que a frequência de saída desse arranjo depende diretamente da capacitância que é instalada dentro do circuito. Então, dentro desse contexto, o piezoeletreto ele atua como um transdutor, já que, frente a estímulos mecânicos, ele sofre uma alteração no seu valor de capacitância, o que por sua vez gera uma alteração na frequência de saída do oscilador. Já para a aquisição desses sinais de frequência, é preciso implementar um frequencímetro, o que pode ser feito usando a ESP32, já que, com o código escrito em C, é possível fazer com que essa placa, ao mesmo tempo, capte os sinais do oscilador, calcule a frequência de saída e, simultaneamente, imprima visualmente os resultados em um display LCD. Então, com os testes, o primeiro passo foi comprovar que o oscilador conseguia, de fato, gerar ondas quadradas periódicas com um ripple suficientemente pequeno para que isso não afetasse o processamento digital de sinais realizado pela ESP32. Então, com o oscilador funcionando, foram então realizados testes onde um piezoeletreto era colocado em paralelo a um capacitor fixo de 22 picofarad dentro do circuito oscilador. E para garantir a coerência dos resultados, o sinal de saída do circuito foi obtido tanto pelo osciloscópio quanto pela ESP32, com o resultado sendo impresso no display LCD. Essa situação inicial aqui mostra a condição em que o piezoeletreto não se encontrava sob força externa, e nessa segunda imagem tem-se o momento em que o piezoeletreto foi pressionado, o que, portanto, gerou um aumento na capacitância do circuito, o que, por sua vez, provocou uma diminuição na frequência de oscilação, percebendo-se aqui que nos dois casos houve uma boa correspondência entre o que era captado pelo osciloscópio e o que era calculado pela ESP32. Então, com os testes, se comprovou que o piezoeletreto pode ser usado como um transdutor, que, em conjunto com o circuito oscilador, converte informações de pressão e articulação para um sinal de frequência, o que, portanto, pode ser usado para monitorar a perda de movimento articular em pacientes afetados pela artrite e artrose, o que, por sua vez, oferece a possibilidade de desenvolver um acessório vestível usando esse material que ofereça uma alternativa aos métodos de diagnóstico tradicionais dessas doenças degenerativas musculoesqueléticas. Quanto à aquisição de sinais, foi possível então implementar um frequencímetro utilizando a ESP32 que oferecesse boa coerência de resultados, comprovado pela boa proximidade entre o que era captado pelo osciloscópio e pela ESP32, e que pudesse exibir visualmente os resultados a partir de um display LCD. Bom, com isso eu concluo minha apresentação e deixo aqui as referências que eu usei nos trabalhos envolvidos no projeto.